Graça e paz, queridos, tudo bom? Começamos aqui mais uma aula da Escola de Fundamentos do Reino e hoje a aula vai ser sensacional. Se você não conhece meu canal, aí entrou aqui de paraquedas, caiu de paraquedas, entrou pela primeira vez, aperta logo aí no sininho, no botão de se inscrever, aperte no sininho para receber as novas notificações e te convido a assistir as aulas anteriores da Escola de Fundamentos do Reino. Já falamos sobre a soteriologia, o estudo da salvação, já falamos sobre o plano de redenção e estudamos a bibliologia, o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. E essa aula é sensacional. Nós iremos falar sobre o criacionismo versus evolucionismo. E aí, em que você acredita? Na criação ou na evolução? Dependendo do que você acreditar, eu acho que hoje eu vou lhe ajudar a criar melhor a sua linha de pensamento e raciocínio. Vamos provar aqui de forma teológica, antropológica, sociológica e científica. É muito legal quando você fala da palavra de Deus e prova para aquele que é ateu, para aquele que é agnóstico, aquele que não acredita em Deus, de forma antropológica, sociológica e científica. Você sabia que tem muitos avanços à luz da teologia no que diz respeito à questão do criacionismo? E antes de começar, eu quero lhe indicar um livro chamado O Delírio de Dawkins. Foi escrito por Alistair McGrath e Johanna McGrath. Quem são eles? Eles foram amigos do maior ateu vivo no mundo, o Richard Dawkins, que fez o livro Deus um Delírio. Esse livro é uma resposta ao fundamentalismo ateísta. E em cima, com base, esse é um dos livros bases. Eu lhe instigo a ter essa literatura. Ela é fenomenal para pastores, líderes, para teólogos, pessoas que não querem ficar perdidas no que diz respeito a este tipo de assunto. Bom, você já parou para analisar como é que você ganharia alguém para Jesus? Como você falaria para Jesus sobre criacionismo para ser uma pessoa intelectual? Como você falaria para um judeu com relação no que diz respeito à divindade de Jesus? É por isso que foi criado a Escola de Fundamentos do Reino. E essa aula, Criacionismo versus Evolucionismo, é sensacional e por aqui nós vamos começar. Para quem acredita no criacionismo, eu acredito. Sou pastor, sou cristão, sou conservador. E posso lhe dizer que um dos avanços científicos do final do século XX ao início do século XXI foi ter encontrado o que nós chamamos de bóson de Higgs. Aquilo que o próprio Dawkins chama de bóson de Higgs. Aquilo que Stephen Hawking também fala como bóson de Higgs, e nós conhecemos como uma partícula de Deus. A ciência conseguiu chegar numa conclusão que não há como explicar todos os avanços da evolução. Não tem como se explicar a questão no que diz respeito à criação. E o bóson de Higgs é a maior prova de que a essência do próprio Deus está espalhada pelo universo. Então, o bóson de Higgs, a partícula de Deus, o tendão, o calcanhar de Aquiles hoje dos cientistas que falam do evolucionismo. E eu, como cristão, como pastor, como mestre em teologia, eu quero lhe dizer, o eterno é o princípio de todas as coisas. Ele estava antes de todas as coisas. O livro Gênesis, que muitos conhecem como Gênesis, a palavra hebraica para ele é Bereshit, no princípio. O Bereshit, ele transcreve todo o ato da criação. E o ato da criação não é de forma tão simplória como muitos ateus fundamentalistas tentam criar. Existe uma bagagem científica para comprovar a questão do Gênesis. E nós vamos trabalhar nisso hoje, nessa aula. A verdade é que muitos cientistas já disseram que existe uma força criadora. Nós falamos do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. O eterno, ele está no princípio de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1 fala da criação, e essa criação ela é muito contestada por muitos cientistas hoje. Deus ele cria o próprio Yahvé, ou Jeová Tsabaoth, o Deus da guerra, ou Jeová Jireh, o Deus da cura, ou Jeová Rafa, o Deus da cura. Todos eles são o mesmo Deus com vários significados. Daí você vê a majestade do poder de Deus. E o próprio Deus Yahvé, ele cria todo o universo pelo poder da sua palavra. E ele utiliza uma palavra hebraica, um termo hebraico que é o bara, fazer de algo que inexiste. Por isso que ele fala no Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Tem muita gente que tem dúvida com relação aos dois textos, sendo que um versículo é a continuação do outro. Mas ali eu posso te
te falar algo de forma científica. Se você for em Tehuacan, no México, você vai falar que a extinção dos dinossauros deu-se com um grande meteorito que caiu sobre a Terra e extinguiu toda a vida até então. Entrou na era que nós chamamos de era glacial. Em Lucas capítulo 10, Jesus chega para os discípulos e ele responde: eu vi a Satanás caindo como relâmpago. Uma das explicações para a persona da queda de Satanás, que antes não era Satanás, o nome verdadeiro de Satanás é Ben-Shahar. E o que é Ben-Shahar? Significa filho da honra, o filho da adoração. Em Ezequiel 28 fala também de quem era esse ministro, esse servo da adoração que governava tudo, ele tinha a primogenitura de tudo, ele tinha a essência do próprio Deus. E hoje a gente vai entender também sobre a essência do homem nessa aula sobre criacionismo versus evolucionismo. E aí quando cai Satanás, houve a extinção de certos animais. A Bíblia também fala que no tempo de Davi existiu grandes feras. A Bíblia não fala certamente que feras eram essas, mas estudiosos, antropólogos e cientistas cristãos apontam que seriam figuras de feras como dinossauros. Então, essa história de dizer que dinossauros existem há mais de 120 milhões de anos, há 150 milhões de anos, ela não está correta. Tanta prova disso que um dos avanços científicos caiu por terra na virada do século XX para o século XXI. É a questão do carbono 14. É quando eles datam e pegam um fóssil e eles fazem um processo do carbono 14. Mas foi comprovado que a questão do carbono 14 não é 100% verdadeira. Um outro ponto que eu tenho para lhe falar é de um homem chamado Dionísio Exíguo. Foi contratado por Constantino na época para criar um calendário, e esse calendário foi seguido à risca por Herodes Antipas. Herodes Antipas, quando ouviu falar que havia nascido o príncipe de Israel, que era a figura de Jesus, e você pode estudar na história rabínica, nos midrashes, nos talmudes, e você pode ler no livro de Mateus, nos evangelhos sinóticos, os evangelhos se combinam. Você vai ver que o próprio Herodes chega para os reis magos e pede: assim que vocês encontrarem o rei tramando a morte de Jesus para matar, porque ele não dividia a glória dele com ninguém, ele não queria saber sobre a existência de um novo príncipe para governar o Império Romano naquela época. E ele manda matar Jesus, mas porém, para matar Jesus ele pediu para que os reis, os magos, que a Bíblia também não diz quantos eram, a gente fala a referência de 3 reis magos por causa da quantidade de presentes, mas não sabemos quantos presentes foram, quantos reis estavam ali. E eles foram ao encontro do próprio Deus, do próprio Hamashia, do Jesus, do Messias, aquele do qual Israel não reconheceu. E eles chegam e eles têm uma revelação de que não poderiam voltar, porque se eles voltassem, eles contariam onde Jesus estaria e Jesus acabaria todo o plano de salvação. E isso é a aula anterior e eu não vou me ater nesse ponto. Nós vamos voltar para o criacionismo. Mas é interessante, certo? Então o calendário de Dionísio Exíguo levou entre 2 a 4 anos. Por isso que eu estou lhe falando que o calendário que nós temos hoje de 2020, ele não está correto. E se você for em Israel, o calendário de Israel, o calendário rabínico, diz que nós estamos no ano 5.778. Nós estamos agora no mês de Nissan. Olha como é louco isso. E o calendário de Israel é o que nós podemos ter como base sobre toda a cultura oriental. Então toda aquela história de 20 mil anos, de 150 milhões de anos, ela é uma farsa. O mundo não tem tudo isso. Não há tudo isso. Já foi encontrado na África também os ossos, os genes daquilo que os cientistas chamaram de Eva mitocondrial. Eles acreditam que ali era o gênese da primeira raça humana, descendente de Eva. Então a ciência já encontrou, mas aí eles erram quando eles falam que tem 150 milhões de anos. E não se tem como comprovar 150 milhões de anos, uma vez que eles utilizam a estrutura do carbono 14. E o carbono 14 já foi comprovado que é uma farsa. Isso é legal? Correto? Vamos continuar? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para passar régua, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus não é mentira. Nós já estudamos na disciplina de bibliologia. Tem muitos ateus que falam: ela foi mudada. Não, na verdade não são ateus, são pessoas que não têm conhecimento e dizem que não acreditam em Deus. A Bíblia mudou. Não, amigo, se você for estudar a história, houve a maior descoberta arqueológica do século XX. Foi a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, lá na região de Nag Hammadi.
que foi comprovado que os textos que nós temos em mãos são textos verdadeiros, são textos do século I e algumas literaturas que não estão no cânon, não estão na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque elas não passaram nos concílios que sucederam o processo da região de Nag Hammadi, como os evangelhos apócrifos que nós temos em mãos. Nem os ateus sabem explicar o motivo de aparecer vários evangelhos apócrifos, porque estes foram encontrados na região de Nag Hammadi, mas textos como o de Isaías 61, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, falando de Jesus, falando de mim, falando de você, são textos verdadeiros, escritos do livro de Mateus, e alguns escritos do livro de Lucas também foram comprovados, porque estavam lá dentro daqueles vasilhames, daqueles cântaros gigantescos, a mais de 120 metros de profundidade, permaneceram por mais de 2.000 anos, comprovando que o texto que eu e você temos na mão são verdadeiros. Essa é a maior descoberta arqueológica. Descobriram ali 2.500 pedaços de papéis. E você pode estudar, pesquisar sobre isso, que tem muito vídeo relacionado a isso. A palavra de Deus não pode ser mentirosa, não pode, em hipótese alguma, ser invenção humana. Ela é divina. E por quê? Porque todos os acontecimentos que são tratados nelas, todos eles têm acontecido de forma sistemática. Salvo em alguns casos que não é de forma sistemática, porque são interpretações humanas, como a nossa questão da escatologia, o estudo do fim. Haja vista que tem os amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas e tem os preteristas. Enfim. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz: porque tendo conhecido Deus, não glorificaram com Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seu discurso e o seu coração insensato se obscureceu. Deus está falando nesse contexto daqueles que se desviaram da fé. Deus cria todas as coisas, Deus cria tudo debaixo de um propósito, e o homem tenta arrancar essa primogenitura de Deus dizendo: não foi Deus que criou. Mas todas as vezes que o homem cai, todas as vezes que o homem está em apuros, para quem ele recorre? Para aquela questão metafísica. E mal ele sabe que aquilo que ele diz, o ateu diz: eu sou ateu, mas acredito em mim. Não. Ele está utilizando algo espiritual, porque a Bíblia diz que a fé é dom gratuito de Deus, ela é algo do próprio Deus, é inato, não tem como se explicar a fé. A fé é um fenômeno do Senhor colocado dentro do homem, seja ele filho, seja ele criatura. Criacionismo versus evolução. A primeira obra sobre criacionismo que nós temos, de evolucionismo que nós temos na história, mais conhecida hoje, é o livro A Teoria das Espécies, de Charles Darwin, no ano de 1859. Ele estava numa ilha no Chile, e ele provavelmente viu os macacos, e ele chegou à conclusão que os macacos tinham similaridades com os seres humanos. E aí ele começou a escrever e informou que o homem derivou do próprio macaco. E a ideia dele é que o macaco está passando pelo processo de evolução. E daí vieram os conceitos como Homo sapiens, Homo erectus, Homo e paraná, paraná, paraná. Agora a minha pergunta para Charles Darwin e aqueles que são defensores do darwinismo: por que os macacos continuam no mesmo nível? Eles não evoluíram. Vou dizer que é milhares e milhares de anos. Entra em contradição 100% o darwinismo. Agora eu vou lhe dizer algo: o homem, hipótese nenhuma, pode ter nascido do macaco. O homem nasceu do próprio Deus. Deus fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e criou Deus o homem do... Olha, eu vou ler para vocês que é muito legal esse texto. Vou abrir para você. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. O próprio Deus cria o homem, e Deus cria o homem, colocando nele, soprou nas suas narinas um fôlego, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E esse fôlego se chama Ruach Kadosh, o sopro de vida. É por isso que o homem tem senso crítico. É por isso que isso não pode ser evolutivo. O homem desenvolveu a questão crítica. O homem desenvolveu a questão de sentimentos que são inatos, e um deles é a fé, que a Bíblia diz que ela é um dom gratuito de Deus. Por isso que o ateu, eu não acredito no ateísmo 100%, porque o ateu, para ser ateu, ele precisa crer em algo. E logo, se ele crê em algo, ele está utilizando de um artifício da fé e algo espiritual.
Deus, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando aqui de um ser triuno, de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não tem como se explicar Deus, não tente explicar Deus, porque Deus não dá para ser interpretado. Ele é Deus antes de todas as coisas. Em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus explica através da pessoa de Jesus. Jesus explica como Deus entra no mundo e diz que ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Jesus, falando do próprio Deus, que é ele mesmo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter o senso de humanidade. A Bíblia diz também que o próprio Deus, na virada do dia, vinha se conectar com o próprio homem. Isso mostra o quê? O nível de conexão que o Deus tinha com o próprio homem. E esse nível de conexão foi quebrado. Tanta prova disso é que para nós chegarmos a Deus, nós temos que ir até o Senhor. Mas no livro de Gênesis fala que quando o homem ele era um ser perfeito antes da sua queda, ele tinha uma conexão muito sensível ao Pai. Ele era um ser eterno. Por isso que nós necessitamos de Jesus, porque nós precisamos da eternidade de Jesus e só podemos ter ela quando reconhecemos Jesus. Existe uma grande falha também da teoria da evolução. A teoria da evolução não consegue hipótese nenhuma provar que o homem evoluiu. Não se tem, porque não tem como comprovar. Os ossos que eles pegam são ossos espalhados por várias partes do mundo. E eles tentam dizer, os cientistas evolucionistas tentam dizer que esses ossos passaram pelas datações do carbono 14, mas nunca se consegue provar 100%, porque existem distanciamentos históricos de uma ossada à outra. O criacionismo, a crença da revelação da palavra de Deus, que Deus criou o homem, a criação não é um processo de seleção natural, mas da inspiração do próprio eterno Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 24, querido, diz assim: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Meu querido, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, é o Criador dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Isso aqui já é uma outra aula falando sobre eclesiologia, o estudo da Bíblia. O próprio Deus não habita em templos humanos porque ele é um ser eterno. Ele está antes, ele está pós, ele está muito tempo antes e pós de todas as coisas. Em Atos capítulo 17 também, querido, versículo 26 até o 31 diz assim: de um só Deus fez todas as raças humanas, de um só Deus. Aqui nós quebramos todo o paradoxo de dizer que Deus, tudo é Deus, Deus está em tudo, está em todos os lugares. Isso é um sentimento de nova era, isso não é um sentimento cristão. Deus, ele é só um. Ele fala, Deus é um só Deus, de um só Deus, de um homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas. Olha só, o próprio Deus cria as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade, querido, Deus fez para que a humanidade buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar. Ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nele movimentamos e existimos. Você não existe porque o teu coração só está apenas batendo. Você não veio sem um propósito para a Terra. Você tem um propósito. E o propósito de Deus é que seja manifestado na tua vida a glória do Deus que estava lá em Gênesis. Deus precisa de uma conexão com o homem para acontecer sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aí a gente entra numa outra aula que é o sentimento apostólico. E essas três coisas, poderes miraculosos, milagres e prodígios, é a essência daquele que é apostólico. Essa essência precisa estar dentro de você. Deus disse que nele vivemos, nos existimos. Aí continua o texto, porquanto também somos descendentes, portanto consideramos que somos geração de Deus e não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata ou de pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor e a sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu,
Deus estabeleceu o homem para a posição de governo. E Deus não pode ser explicado através de umas imagens de esculturas. Aqui ele está falando sobre a idolatria no que diz que no quesito de imagens. O próprio Deus é eterno, ele é antes de tudo. Em Atos 17, grava esse texto, Atos 17, versículo 26 até o 31, é o texto que eu estou lendo. Meu amigo, a sequência da criação foi prioritária. Foi prioritária no sentido de que o homem viesse a governar. O homem tinha a posição de governo. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, que o próprio homem colocou o nome de cada animal ali no Gênesis. Não foi o próprio Deus, foi o próprio homem que colocou o nome dos animais. Foi o próprio homem que deu aquilo que saiu da sua costela o nome de mulher. Adão vem de Adama, terra. Deus, para criar o homem, ele utilizou na terra. Por isso que em Gênesis capítulo 2, versículo 26 diz que soprou Deus nas narinas do homem o fôlego da vida. E esse, nas narinas do homem. E no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, ele fala que do pó da terra. Deus utiliza a terra e sopra sobre a terra, porque a terra representa a força criadora. E Deus está lá na terra, está na água, está na luz, está antes de tudo. É muito louco isso. O Eterno põe o homem para governar todo o universo. Por isso que o diabo tem raiva de mim e de você. Porque nós tiramos a primogenitura dele. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia. O que aconteceu ali? Houve um intervalo de centenas ou de milhares de anos. Foi a queda de Satanás. Quando Satanás caiu, quebrou-se todo o projeto de criação. E ali Deus vem a segunda chance. Deus coloca o homem para governar. Com a queda do homem, nós só podemos adentrar nessa eternidade, nessa humanidade, nesse nível de conexão com o Pai, através de Jesus. Você fala assim, pastor, onde é que está o Gênesis? A Bíblia diz que ele estava rodeado pelo rio Eufrates, pelo rio Tigre e o demais que eu não lembro. Esses rios existem e eles estão ali na região da África. Tem outros que dizem que o rio está ali sobre a questão da Antártida. Por isso que a Antártica é o continente mais fechado do mundo. Quase ninguém vai ali, a não ser militares e serviço de pesquisa. Eu não vou me ater. Outros dizem que está ali no sul da Turquia. Uma coisa eu sei, a arca está no Monte Ararat, na Turquia. Tem vídeo sobre isso que comprova a veracidade do que foi descoberto lá na Ararat. É a figura da arca. E aí, mais uma vez eu falo para o ateu, se existe a comprovação da arca lá no Monte Ararat, na Turquia, eu posso lhe dizer, meu querido, a história do meu Deus é verdadeira. O Eterno cria os animais segundo a sua espécie e decretou que os animais fossem fecundos e se multiplicassem. O Eterno também cria as plantas e decretou que elas dariam sementes. E essas sementes foram utilizadas pelo homem para ser remédios na área medicinal, para que pudessem sediar alimentos. E no decorrer da história você percebe que o homem passou a ter certas doenças. Por que passou a ter certas doenças? Porque muitos dos produtos que o homem come são produtos industrializados. E além de serem industrializados, esses produtos foram feitos em laboratório com químicas diferentes. Isso é muito sério. Um outro detalhe da criação, meu querido, se você está gostando, comente, compartilhe. É que lá no princípio, no Bereshit, Deus utiliza, em Gênesis 1, versículo 1, o termo bara, fazer de algo que não existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Para entendermos o que é princípio na Bíblia, precisamente em Gênesis, precisamos entender que Deus, ele é eterno, querido. Não tem como se explicar Deus. Ele sempre existiu. E a eternidade não tem começo, nem meio, nem fim. A eternidade não tem. Ele é eterno. A expressão princípio significa... Princípio vem de criação do universo, criação além do universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim, Deus haja luz, e houve luz. E Deus vai dando haja, falando exista, de várias vezes. No versículo 6 até o 20, Deus utiliza essa palavra haja, para ativar o mundo espiritual. E aí a gente entra na questão metafísica. Talvez você é da física quântica e não acredita nisso. Mas a física quântica acredita na questão do bóson de Higgs, na força propulsora, nas partículas de Deus. Então eu lhe digo que a teologia está muito mais parecida com a física, com a ciência, do que propriamente dito com a área metafísica. A teologia é uma ciência
científica. É uma ciência que tem comprovação científica. Ela tem bagagem. E o teólogo de verdade, o teólogo que tem conhecimento de causa, ele não consegue ficar perdido em um determinado assunto. Agora, peça a revelação do Senhor, porque se você tem conhecimento e tem revelação, meu amigo, você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Deus dá um comando. Ele utiliza o mundo espiritual, ele ativa o mundo espiritual pela palavra. Assim deve ser na minha e na tua vida. Nós ativamos o mundo espiritual pelo poder da palavra. Isso é muito poderoso. Muito, 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 muito poderoso. Curiosidade. Tudo que Deus criou no mundo físico, lá no Gênesis, foi criado no mundo espiritual. Porque não existia. Lembra que Deus utilizou um termo hebraico chamado bara, fazer de algo que inexiste, não existia. E ele fala haja. Por que ele fala haja? Ele já sabia. Porque existia isso dentro da essência do próprio Deus. A Bíblia diz também em Gênesis, eu vou só explanar isso novamente, eu falei para você, Deus ele cria o homem com as suas mãos. Em Gênesis capítulo 26, capítulo 1, versículo 26 a 28 diz assim: Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem do Senhor foi projetada no homem. Querido, a imagem de Deus foi projetada em você. Então você não nasceu para ser a última bolacha do pacote. Entende isso? A imagem de Deus projetou o homem. Querido, se você se acha a última bolacha do pacote, se você se acha desacreditado, eu lhe digo, aonde você estiver agora, fale para Deus, Deus, entra dentro de mim, eu quero me conectar ao Pai, eu quero ter a essência, Senhor, que estava lá no Éden, eu preciso de Ti novamente, e o Senhor vai fazer um milagre na tua vida, querido. É muito louco isso. Uma outra questão que alguns teólogos erram é quando eles falam sobre os dias da criação. Eu não posso dizer que a criação foi de forma literal 6, 7 dias, como muitos querem dizer. Eu acredito que foram em eras. E como é que é essas eras? Se a Bíblia diz que o próprio Deus vinha na virada do dia conversar com o próprio homem, a Bíblia diz que o próprio Deus vinha conversar com o homem na virada do dia. E essa virada do dia, isso vem do termo Yom no hebraico. E esse Yom no hebraico significa eras. Dias e noites. Então não foi só um dia, nem foi só uma noite, foram vários e vários dias, do qual o próprio Satanás dali observava o homem e arquitetava algo para fazer com que o homem viesse a cair. Oh, Deus, isso é uma revelação poderosa. Meu Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o 31, afirma que a criação se concluiu em 6 dias. Só que a palavra de Deus também diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos era como se fosse um dia para Deus. Então eu não posso afirmar 100% que foi um dia. E eu também não posso afirmar que foi 1000 anos. Eu não sei. Mas eu quero lhe dizer, a criação foi perfeita. E o clímax da criação, meu querido, foi a criação do homem. Foi a tua criação. Independente de como você está, o clímax lá do Éden foi a criação de você. Em hipótese nenhuma, você pode acreditar na teoria do Big Bang, que explodiu o cosmos e tudo mais, e acabou com extinguir os dinossauros. Não. A queda de Satanás foi o que acabou com a vida aqui na Terra até então. Tanta prova que a ciência vai descobrindo os ossos, e esses ossos são datados de 4.000, 5.000 anos, que são os dinossauros, dos quais os cientistas querem dizer e induzir a população que esses ossos têm 120 milhões de anos. Usa a cabeça, meu querido, é usar a racionalidade. Você acha que o osso vai durar 120 milhões de anos? É impossível. É muito louco isso. Para criar o homem, querido, tem uma outra charadinha aí. Para Deus criar a luz, Deus ao criar a luz, ali institui o dia e a noite. Está em Gênesis 1, versículo 3 até o 5.
Para Deus criar o ar, ali ele deu a origem ao firmamento. O firmamento é as águas, a separação de águas e criação do céu. Então, por cima do globo. E aí eu dou um recado para os terraplanistas que dizem que a Terra é plana. A Bíblia não fala da Terra plana. Isso é interpretação. A Bíblia fala que a Terra é um globo. E por cima do firmamento e abaixo do firmamento só se tem água. Por isso que Jesus fala que ele é a água da vida. Aquele que beber dele jamais terá sede. Ele é a água da vida. Então a água é um elemento eterno. E digo mais, a ONU diz que a água vai acabar no mundo, isso é uma outra mentira. A água é algo eterno do próprio Deus, ela jamais vai acabar. Não haverá escassez de água, porque ela é um elemento da criação e é um elemento que está na essência do próprio Deus. Uma outra coisa é que Deus, ao criar a luz, ali além de ele criar dia e noite, ele deu a origem daquilo que nós conhecemos como o sol, a lua e as estrelas. Deus tira da terra. Quando Deus fala que houve separação entre o firmamento, e ali foi criado os céus, as águas e tudo mais, ali nasce a terra. A terra virou habitação dos animais e a habitação do próprio homem. Então o homem tem que ter essa autoridade para governar novamente a terra. Por quê? Porque é a habitação do homem. Nós estamos aqui para governarmos a terra e não para sermos governados pela terra. Nós temos autoridade pela terra. E só quem tem essa autoridade, quem consegue ter essa revelação, é aquele que tem a revelação do reino de Deus. De que o homem, hipótese nenhuma, nasceu para ser dominado pelo diabo, mas sim para dominar potestades e principados, porque nós somos cheios do Senhor Jesus. Nós temos a essência da criação em mim, eu tenho a essência da criação em você.